Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explicação por aqui. Olha, hoje a gente tem a chance incrível de mergulhar no material acadêmico e jurídico simplesmente fantástico, super rigoroso, que foi elaborado pelo brilhante professor Marcos Freitas. É com base na pesquisa profunda dele que a gente vai desvendar de vez como funcionam as engrenagens da nova legislação tributária brasileira. Mas antes da gente começar a destrinchar tudo isso, eu tenho aquele pedido super rápido. Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, dá aquele hype nos comentários para ajudar a gente e, claro, compartilha essa análise com quem precisa entender esse tema. A força de vocês é o que faz isso aqui acontecer. Beleza? Então, bora lá! Para a gente começar a entender essa nova realidade instituída pela Emenda Constitucional 132 e agora regulamentada, a gente precisa ir direto ao ponto. O famoso IVA dual, ou Imposto sobre Valor Agregado Dual, não é só uma roupagem nova ou uma mudança de nome, tá? Pensa nele como uma máquina novinha, folha e extremamente eficiente. É um sistema que foi dividido em dois componentes coordenados que trabalham lado a lado para simplificar de verdade a vida de quem produz e também de quem administra os impostos no Brasil. Então, em vez daquela velha colcha de retalhos caótica que a gente conhecia, agora a gente está falando de uma arquitetura moderna, com foco total na conformidade e numa administração inteligente. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no novo sistema tributário. Depois, passamos para o famoso artigo 59, o cadastro único. Aí vamos para o número 3, o IBS, que é o imposto compartilhado. Em seguida, o número 4, a CBS, a contribuição federal. E para fechar o pacote, vamos falar do imposto seletivo e a sua ação regulatória. Então, vamos nessa. Primeira parte, o novo sistema tributário. E já pulando para a nossa segunda parte, que é o alicerce de tudo isso, o artigo 59 e o cadastro único. Gente, o artigo 59 definitivamente não é só mais um detalhezinho burocrático na lei. Na verdade, sem ele, todo esse sistema do IVA dual simplesmente desmoronaria. A função dele é tão central que obriga, na prática, uma cooperação entre todas as esferas do governo. Quando a gente unifica a identificação de quem paga imposto e cruza os dados do CPF, do CNPJ e do cadastro imobiliário, o sistema consegue reduzir drasticamente aquela assimetria de informações, sabe? Ou seja, acabou aquela era terrível da dupla fiscalização, onde ninguém se conversava. A lógica agora é genial: uma só inscrição, múltiplos fiscos. É uma base única e compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E isso ilustra brilhantemente a verdadeira revolução administrativa que está acontecendo. De um lado, a gente lembra daquele velho pesadelo, né? Dezenas de bancos de dados totalmente isolados, desconectados, onde a empresa precisava informar a mesmíssima coisa 1000 vezes para autoridades diferentes, um caos. Mas aí, do outro lado, a gente vê a nossa nova realidade com o domicílio tributário eletrônico unificado. Isso significa uma gestão da relação entre fisco e contribuinte que é 100% integrada. A comunicação digital não é mais um luxo ou uma opção. Ela virou um instrumento obrigatório para garantir que a arrecadação seja eficiente e o processo todo seja muito mais seguro. Certo, avançando para a nossa terceira parte, o IBS, o nosso Imposto Compartilhado. Agora que a gente já entendeu esse hub central do cadastro, vamos olhar para o primeiro grande braço dessa operação. O IB tem toda a cara de um IVA modernão. Ele tem uma base de incidência super ampla, o que significa que ele alcança tanto o fornecimento de bens quanto a prestação de serviços. E o detalhe de ouro aqui, ele adota não cumulatividade plena e a tributação lá no destino. E vale lembrar, a competência desse imposto é dividida, tá? Ela é compartilhada entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. Chega de cada um por si. Agora a atuação é em conjunto e principalmente padronizada. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos acompanhar o fluxo prático da coisa em 3 passos simples. Passo 1. Acontece o fornecimento do bem ou do serviço, que é o que a gente chama de fato gerador. Passo 2. A gestão desse tributo deixa de ser aquela bagunça fragmentada e passa a ser cuidada por um comitê gestor nacional. E o passo 3, a receita que entra é repartida. Esse processo todo foi desenhado de um jeito muito técnico para equilibrar a autonomia de cada federação com a neutralidade econômica, respeitando certinho as regras de transição. Bom, seguindo para o número 4, a CBS, que é a nossa contribuição federal. Coladinho com o IBS, a gente tem o irmão gêmeo dele em nível federal, que é a CBS. O grande pulo do gato aqui é entender exatamente onde eles se parecem e onde eles se separam. Enquanto o IBS, como a gente acabou de ver, fica com os estados e municípios e tem uma natureza de imposto clássico mesmo, a CBS é exclusiva da União, do governo federal, e mantém a natureza de uma contribuição social, com foco em bancar a Seguridade Social. Mas olha que fascinante.
Mesmo com essas naturezas jurídicas e destinos tão diferentes, a mecânica de apuração dos dois é rigorosamente idêntica. Ambos operam em cima da mesma base de consumo. E já que a CBS usa essa técnica típica de valor agregado, a convivência dela com o IBS precisa ser impecável. Essa citação do estudo acerta na mosca. É exigida a harmonização da base de cálculo, dos fatos geradores e dos regimes de crédito. E, pessoal, é exatamente por isso que aquele cadastro único lá do artigo 59 é tão vital. Tenta imaginar harmonizar dois tributos de entes completamente diferentes rodando na mesma base sem um cadastro unificado ser uma missão impossível. E chegando na nossa última etapa, a parte 5, o imposto seletivo e a sua ação regulatória. Aqui a gente muda um pouquinho o rumo da conversa. Surge uma pergunta super importante quando a gente desenha um sistema tributário moderno. E aqueles bens e serviços que fazem mal para a gente ou para a sociedade? É agora que a história muda de figura. A gente não está mais falando só de arrecadar dinheiro padrão ou de manter a economia neutra. O imposto seletivo entra em cena como um verdadeiro freio regulatório dentro do sistema. O foco do imposto seletivo é o que chamamos de extrafiscal. A ideia dele recair sobre a produção, a comercialização ou importação de certas coisas tem um objetivo muito claro: desestimular o consumo. A meta é proteger a nossa saúde, proteger o meio ambiente e dar aquele empurrãozinho no desenvolvimento sustentável. E tem um detalhe técnico aqui que a nossa audiência precisa gravar, tá? O seletivo existe ali do lado do IBS e da CBS, mas ele não entra na roda daquele mecanismo padrão de créditos do IVA. A função dele é sobretaxar o que faz mal, evitando uma cumulatividade excessiva, mas sem gerar créditos como um IVA normal faria. Para amarrar todo esse conhecimento de um jeito bem claro, a gente traz a tese central tirada direto daquela análise brilhante do professor Marcos Freitas. A Lei Complementar 214, puxada pelo seu artigo 59, não é só um pacote de regras novas para a gente decorar. Na essência dela, é a consolidação de uma transição. A gente está saindo daquele modelo analógico e disperso e entrando de cabeça num sistema de gestão que é totalmente integrado, digital e cooperativo. É sem dúvida um marco histórico na modernização institucional do nosso país. O que deixa a gente com essa provocação final. Qual vai ser o verdadeiro impacto econômico e de produtividade no longo prazo quando essa máquina toda estiver rodando na sua capacidade máxima? Fica aí uma reflexão fascinante sobre o futuro do nosso ambiente de negócios. Bom, a gente chegou ao fim de mais uma explicação. Queria reforçar aquele pedido do começo para quem curtiu essa análise. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem aquele like, façam o hype aí nos comentários e compartilhem esse material com a galera. É exatamente esse apoio que garante que a gente continue trazendo conteúdos estruturados e aprofundados assim para vocês. Muito obrigada pela companhia de hoje e até a próxima!